Prontinho. Estão me ouvindo, né, meninas? Vamos à bênção para a gente começar a leitura do livro de Eshaiá. Lá no Sidur, na página 361, a bênção anterior. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, Adonai, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo Israel, e profetas da verdade e da justiça. Amém. Amém. Vamos lá então, Isaías, capítulo 1. Todas encontraram? Sim. Sim. O primeiro versículo diz assim: Esta é a visão recebida por Yeshaiá, o filho de Amoz, concernente a Yehudá e Jerusalém, nos dias de Uziá, Iotã, Ahaz e Hisquiá, reis de Judá. 2. Ouça céu, ouça terra, porque Yah está falando. Suscitei e criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. 3. O boi Bo- conhece o seu possuidor e o E o jumento jumento reconhece a manjedoura de seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. 4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Eterno, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. 5. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. 6. Da sola dos pés ao topo de vossa cabeça, nada permanece são. Cobertos estão de feridas, esquimoses e chagas putrefadas. Elas não foram tratadas, não receberam ataduras, nem foram suavizadas com óleo. 7. Sua terra está desolada, e suas cidades estão queimadas até o chão. Estrangeiros devoram sua terra na presença de vocês, tão desolada como se tivesse sido subvertida por inundações. 8. A filha de Zion foi deixada como uma cabana na vinha, como um abrigo no campo de pepinos, como uma cidade sob cerco. 9. Se o Adonai dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. 10. Ouve a palavra do Eterno, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei de nosso Elohim, ó povo de Gomorra. 11. Para que servem os múltiplos sacrifícios que ofereceis? Diz o Eterno. Estou farto de vossas oferendas de carneiros e da queima de gordos bois. Tampouco tenho satisfação por derramardes o sangue de novilhos, cordeiros e cabritos. 12. A minha vinha que tenho está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto. 13. Parem de trazer ofertas de grãos inúteis. Elas são como incenso repugnante para mim. Rosh Chodesh, Shabat, convocações solenes,
não suporta a perversidade das suas assembleias. 14. Para todas as altas montanhas, perdão, tudo em mim odeia seus Rosh Hodesh e seus festivais. Eles são um fardo para mim. Estou cansado de suportá-los. 15. Quando vocês estendem as mãos em oração, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vós os meus olhos. Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. 15. 6. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. 17. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, trazei alívio aos oprimidos. Agi com justiça para com os órfãos, defendei a causa da viúva. 18. Venham então, diz Adonai, conversemos sobre isso. Ainda que seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. 20. No entanto, se vocês se recusarem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois a boca de Ar falou. 21. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. 22. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água. 23. Teus príncipes são rebeldes e se associam com ladrões. Todos amam o suborno e buscam recompensas. Não têm consideração pelos órfãos, nem defendem a causa da viúva. 24. Portanto, diz o Senhor Adonai de Sebaot, o poderoso de Israel: eu me livrarei de meus adversários e me vingarei de meus inimigos. 25. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. 26. Restaurarei seus juízes como o fiz anteriormente, e seus conselheiros como no início. Depois disso, você será chamada a cidade da retidão, cidade fiel. 27. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem Adonai serão consumidos. 29. Envergonhar-se-ão dos olmos idólatras que desejaram e se sentirão embaraçados pelos hortos que escolheram. 30. Pois serão como o carvalho cuja folha enfraquece, como o jardim sem água. 31. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos aderirão juntamente, e não haverá quem os apague. Amém. Irmã Cecília, lê a bênção para nós, por favor.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações. Elohim fiel, que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó Eterno, nosso Elohim, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Elohim e Melech, fiel e misericordioso. Baruch atah Adonai, Elohim que é fiel em todas as suas palavras. Tem misericórdia para com Zion, por ser este o centro espiritual de nossa vida, e a comunidade da casa de Israel, de alma entristecida, salva logo ainda em nossos dias. Baruch atah Adonai, que alegras Zion com os seus filhos. Alegra-nos, ó Eterno, nosso Elohim, com a vinda do profeta Eliarro, teu servo, e com o reino da casa de Davi, teu ungido. Que este venha logo, e que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho, e não herdarão outros a sua kavod, pois juraste a David que não se apagará a sua luz por toda a eternidade. Baruch atah Adonai, Magen David. Pela Torá, pelo serviço religioso, pelos profetas e por este dia de Shabat que nos deste, ó Eterno nosso Elohim, para a santidade, para descanso, para a honra, para a glória. Por tudo isso, te rendemos graças, ó Eterno nosso Elohim, e te bendizemos. Louvado seja teu nome pela boca de todo ser vivo, continuamente, por toda a eternidade. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Amém. 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 Irmãs, eu achei que o capítulo primeiro de Yeshayahu ia começar assim, pegando levezinho, né? Até por ser o primeiro capítulo. Que Mas nada. uau, né? É. O versículo 25 me deixou aqui com o queixo caído, né? Eu não sei o que seria uma potassa. Tem alguém com outra versão do versículo 25? Uma Bíblia diferente para a gente poder entender o que seria potassa? Seria o quê? Potassa. Aqui na online tá assim. E voltarei com 25, né? E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Uau. Eu fui aqui no Google. No Google fala que é nome comum de diversos derivados potássicos, por exemplo, o hidróxido de potássio. Seriam impurezas, né? Em outros termos. Escórias. Escórias. Impurezas, né? O que não está agradando, né? E aí ele vai tirar. Gostaria muito de ouvir os comentários de vocês, amadas, antes de falar dos meus. Eu queria ouvir vocês primeiro. Quem tem coragem? Você. Eu só achei incrível que, se vocês repararem bem, esse primeiro capítulo não sai em nada tudo que a gente falou anteriormente, né? Verdade. Que era um Verdade. povo que já sabia, já teve um passado reto, né? E que se rebelou, e mesmo assim vai lá, compra o Shabat, a gente comentou sobre isso, vai lá, faz os sacrifícios, né? E sai de lá e vive uma vida totalmente longe do eterno, a ponto dele estar, tipo, tá enfadado, né? Tá seguindo a mesma linha. É. No 13, né? Até fala assim, que não continues trazer ofertas vãs. Vai estar falando aqui, né? Parem agora, né? Tudo isso aí é provas contra vós mesmos, né? O que eu quero não é isso. Aí o 14 diz assim: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia.
já me são pesadas, já estou cansada, muito, muito forte. Irmãs, eu quero comentar um negócio com vocês, aproveitar a oportunidade que eu fugi do quarto. Eh, no cristianismo a gente só lia, né, quando muito lia. Não estou dizendo que eu estou fora, que ainda não consigo estar completamente. Sei que eu tenho que me apressar. Mas antes a gente só lia a palavra, mas isso para mim é novo, de quando inicia, tem a bênção, né, a oração, é a inicial e a final. Aí essas palavras, eh, que quando agora que a irmã Cecília leu, né, cada dia que eu fico ouvindo, fico pensando que peso, né. Quando diz que o Pai ele cumpre, né, ele fala e ele cumpre. Isso por um lado é muito bom, mas quando a gente pega um texto desse que o Senhor está falando que ele já está cansado, aí isso para mim me traz muito, não sei nem dizer o que, mas é pesado. Era mais isso, assim, mas que é muito novo essa questão de orar a bênção. Como é, irmã Priscila? A oração da bênção, né? Inicial e final. É Isso, isso? a benção anterior e posterior. Isso. Bênção anterior e posterior. Eu nunca tinha ouvido falar nisso no cristianismo, né? A gente acabava lendo, mas não entendia. Não estou falando que hoje eu entendo, mas a gente percebe que o caminho é muito estreito, literalmente. Me dá medo, mas não temos para onde fugir. É isso, irmãs. Eu achei interessante, sim, sobre Isaías, que ele viveu em Jerusalém na segunda metade do reinado, que antes era os juízes, não eram governados por juízes. Entre eles tem um que se destaca bastante a história, que é o Sansão. Bom, e durante o reinado que passou a reinar, né, foi escolhido o rei Saul, depois posteriormente Davi e Salomão, e isso foi os filhos de Salomão. Então, ele, o profeta Isaías, ele era filho de Amós, que eram descendentes da realeza. Mesmo ele sendo descendente da realeza, diante do chamado do Eterno, para ser profeta, para falar todas essas coisas, ele não se acovardou. E ele falava contra a realeza, contra os costumes errados que a realeza e o povo adotaram. Ele falou muito contra, né, a falsa religiosidade da época, contra a quebra de costumes, os costumes judaicos que deveria ser, contra a falsidade e a hipocrisia que havia, que as pessoas faziam esses costumes, mas não estavam inteiramente voltados para o eterno. Eles falavam de boca, ofereciam sacrifícios simplesmente por aparência, mas o coração deles não estava ali. E também se oprimia o povo. Havia uma diferença, uma injustiça social muito grande naquela época. E ele, mesmo sendo membro da realeza, ele ousou abrir a boca e, atendendo ao chamado do Eterno, profetizar contra todos aqueles reis, né? Profetizar contra o povo, dizendo tudo que o Eterno tinha mandado ele dizer, levando o decreto ruim para o povo e para o rei, que se continuasse em pecado aconteceria. Também o que me chamou muito a atenção nele é que ele era um profeta, sim, ele foi um profeta que ele, apesar de ver, de presenciar tudo aquilo, de ser o portador daquele decreto ruim para o povo, se o povo, caso não se arrependesse, ele também tinha uma esperança muito grande. Ele sabia que mesmo aquele decreto ruim que o Eterno mandou dizer para o povo,
não era a última palavra do Eterno. Ele sentia no coração dele que o Eterno, mesmo proferindo aquele decreto ruim, o Eterno ia fazer algo bom. Assim que o povo se arrependesse, ele ia restaurar tudo. Outra coisa também que me chamou a atenção sobre o Mashiach, que ele profetizou muito a respeito do reinado do nosso Mashiach, né? Da chegada do Mashiach. E teve uma das partes que ele falou que quando ele chegasse, ele restauraria toda a lei e a aliança. Todas as leis que o Eterno entregou a Moshe no monte seriam restaurados. O Messias reinaria com justiça e restauraria todas essas leis. Quando muita gente acha o contrário, muita gente pensa que no nosso Messias, o nosso Messias veio para abolir a lei, muita gente acha que ele não fazia as práticas, que ele tinha quebrado uma aliança, como no cristianismo diz que é uma nova aliança, mas não foi uma nova aliança. Foi as boas novas da chegada do Messias, só que ele veio para confirmar toda a lei, confirmar a aliança que o Eterno entregou a Moshe. Ele veio cumprir a lei. Então, assim, muito bonito todo o livro do profeta Isaías. É isso. Eu acho que é tudo isso. Ele presenciou muita coisa ruim lá, ele viu muita coisa ruim quando ele estava diante do Eterno, que ele teve a primeira visão do Eterno, e que ele viu o trono do Eterno, e viu os serafins adorando santo, 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 santo. Ele percebeu o quão sujo, o quão pecador, tanto ele quanto o povo, aquele povo, era indigno de estar diante do Eterno, a ponto de que ele se sentiu incapaz até de falar. E um daqueles serafins pegou uma brasa lá e colocou na boca dele. E aí disse que ele estava puro, e assim seria também Israel. Seria como árvore queimada, o toco de árvore queimada, totalmente queimada, mas que seria, através daquele fogo, seria purificada novamente. A promessa de que, acredito que com a chegada do nosso Messias que veio, seria a prova de fogo de purificar lá o povo e tornar novamente aptos a fazerem a vontade do Eterno, a tornar novamente puro para estar diante do Eterno, louvando e bendizendo o nome do Eterno como deveria ser, antes de terem transgredido a lei, se voltado para outros deuses, se mantido mornos, assim, numa espiritualidade falsa, numa religiosidade carnal, né? E não cumprir direito como deveria ser. A aliança que foi feita com o Eterno, que o Eterno fez conosco, e realmente voltassem para fazer a vontade do Eterno. Acho que é isso. Também durante o ministério profético dele foram exiladas as 10 tribos de Israel. E aí o Messias, ele também falou sobre isso, ele confirmou a profecia do profeta Isaías quando ele disse: eu vim para resgatar as minhas ovelhas de Israel, vim para buscá-las. Então tudo isso, assim, é um livro realmente muito profundo. Ele foi confirmado, todas as profecias dele foram confirmadas. O próprio Messias confirmou até as palavras que ele dizia. E eu acho assim, que é uma coisa muito profunda e muito bonita. É isso. Amém. Obrigada, amada. Mais alguém quer comentar? Eu acho que
lendo aqui um trecho que, se formos analisar, é muito assim a realidade de governança de muitos países, né? De muitas nações, na atualidade também, para a gente entender como é cíclico, né, essa questão dos pecados, da falta de arrependimento, da falta de relacionamento com o Criador. No versículo 23, os teus governantes são rebeldes e são companheiros de ladrões. Cada um tem a ravar pelo suborno e segue após recompensas. Eles não defendem o órfão nem cumprem a causa da viúva. Eu acho assim, analisando, é tão atual, analisando o Brasil, né, por tudo que já passou e passa ainda, e algumas outras nações, como as escrituras elas são atuais. Eu fico impressionada, eu fico, como sempre, impactada. Isso tudo se dá pela falta e pelo afastamento do Criador, pelo que é bom, pelo que é correto, pelo que é reto. E o povo gosta das trevas, né? Segue o que é as trevas. Amadas. Estava falando, irmã Cecília, te cortei? Não, não era eu, era outra irmã que estava falando. Eu ainda vou Por falar. favor, irmã, continue. Uma vez era eu, irmã. Perdão, é que eu também queria acrescentar que também foi mesmo a falta de fé também, né, no Eterno. Porque o rei Ezequias, quando ele se viu cercado, que seria atacado pelos assírios, ele correu a fazer aliança com os egípcios, que desagradou o Eterno. Aí, quando se viu que ele ia perder, que os assírios já estavam cercando, ele se arrependeu e orou ao Eterno, pedindo ao Eterno que perdoasse. E assim ele foi, o Eterno os livrou, né? De forma milagrosa, do dia para a noite, do ataque dos assírios. O que ele deveria fazer? Permanecer firme, saber que não havia exército no mundo que pudesse ser forte o suficiente para atacá-los, porque eles estavam na proteção do Eterno. Mas lá na frente ele correu a fazer aliança também com o exército babilônico. E saiu mostrando toda a cidade, mostrando os tesouros, mostrando tudo de valor que tinha até no templo. Que isso desagradou. O profeta Isaías chegou e falou a respeito disso, que ele estava fazendo errado. Mas aí ele não seguiu o conselho, ele continuou com a mesma prática, com a mesma demonstração de pouca fé no poder do Eterno de livrá-lo de qualquer exército, e continuou a aliança com os babilônicos. Depois de 100 anos, o próprio povo, o próprio rei que ele fez aliança, né, os próprios reis de lá da Babilônia, foi que sitiou a cidade, atacou, devastou tudo e levou toda a riqueza, tudo para si. Por quê? Porque ele não creu firmemente no Eterno, mostrou tudo que não deveria mostrar, se colocou na mão do inimigo, porque todos esses povos eram povos pagãos, que adoravam deuses falsos, que viviam em práticas de violência, de crime, de morte, de coisa errada, e eles não respeitavam o Eterno, e viviam atacando muito o próprio povo de Israel. Então, foi uma demonstração de pouquíssima fé o que ele fez. Ele não creu no poder do Eterno, ele creu no poder de homens que, só porque eram fortes, eram lutadores poderosos no exército, ele colocou a fé dele em Deus em prova, né? No Deus de Israel, no Eterno em prova,
se lançando nas mãos do próprio inimigo, o que gerou realmente a derrota do povo. Então, isso deixa para a gente uma lição grande de que, por maior que seja o inimigo, por maior que seja a nossa batalha, por maior que a gente veja se formando contra nós um exército, situações difíceis que às vezes a gente acha que não vai conseguir sair dela, não adianta recorrer a humanos, não adianta recorrer a ninguém além do Eterno. Porque se formos fazer isso, estaremos mostrando ao Eterno que a nossa fé é fria, que é pouca. Então, inevitavelmente seremos derrotados. Mas se crermos firmemente que só o Eterno pode nos livrar, não importa o que seja que esteja acontecendo, então, por mais que seja difícil a nossa caminhada, por mais que seja, que pareça ser impossível, vamos ser vitoriosos, porque Ele é que nos dá vitória em tudo. Amém. Obrigada, amada. Irmãs, eu vou comentar apenas 2 versículos, tá? Devido também ao nosso horário que já se avançou bastante, graças ao Eterno, bastante produtivo o nosso estudo hoje. O versículo 5, aliás, o versículo 3 que fala: o boi conhece seu dono, o jumento o estábulo de seu senhor, mas Israel não conhece. Meu povo não pondera. O versículo 5, pelo fato de persistirem em rebelar-se, em que ponto deverei atingi-los? E aí ele vai descrevendo que a cabeça toda está doente, papapá. E aí lá no final lá no versículo 9, ele vai falar que se Adonai não tivesse deixado um pouco de nós, um pequeno remanescente, nós nos teríamos tornado como Sidom, assemelhados a Amorá. Sempre o Eterno vai deixar um remanescente, né? Sempre vai ter aquele que, a partir dele, vai novamente renovar todas as coisas, né? Quando houve o dilúvio, Noé foi deixado com sua família para que se procriassem e enchesse novamente a terra. Então sempre fica uma esperança, né? Não fica nada perdido, né? O Eterno sempre tem um meio de trazer as coisas, de fazer com que as coisas se renovem, se consertem. E nos nossos dias, nós aguardamos para isso o Mashiach, né? O Mashiach que vai vir para consertar todas as coisas, e cremos também que seremos, Zrat Hashem, parte dos remanescentes que ainda estarão quando o Mashiach retornar, né? Que seja assim, Shem Yeshua HaMashiach. Só esse comentário que eu vou fazer. Irmã Cecília, fica à vontade, dê mais irmãs, por favor. Está muito longe sua voz, amada. Ela abre e fecha, por isso a gente não consegue ouvir nada. Irmã Ana? Não, está muito longe. Está muito longe a sua voz. Vocês ouviram ou eu não ouvi o que ela disse? Não, deu povo. Não consegui entender. Irmã Tá, Ana, então eu vou fazer os meus comentários. Irmã Rose quer falar? Fale. Não, irmã, perdão, era sobre o áudio da irmã Ana. Vou fechar o meu, pode falar, irmã Cecília. Tá, eu fiz umas anotações aqui. Versículo 2. Céu e terra, as duas grandes testemunhas, né? Como na Torá também já são convocados céu e terra para serem testemunhas contra o povo quando ele foi entregue todos os mandamentos. Aqui também, desta vez, o Eterno convoca essas duas grandes testemunhas.
O versículo 3 é muito triste que até os animais conhecem quem toma conta deles, mas nós muitas vezes não conhecemos quem Adonai é realmente. Porque se o conhecêssemos de fato, não estaríamos agindo assim. Não estaríamos indo tão devagar, tão teimosamente. Muito triste. Eu acho que o Eterno falou isso e o coração dele devia estar extremamente triste, né? Conosco. Porque o povo não conhece. Não é por acaso que Yeshua dirá: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, não vos conheço. É exatamente isto que está aqui. Porque nós não conhecemos, então como pode ele nos conhecer, né? Versículo 4. Abandonamos ao Eterno, voltando-lhe as costas, deixando de obedecer todas as mitzvot. Sempre que deixamos de obedecer qualquer mandamento, nós estamos dando costas ao Eterno, abandonando-o, infelizmente. De versículo 5 a 6, mostra a persistência da nossa rebeldia e também contrapõe também a longanimidade do Eterno. Ele mesmo já nem sabe por onde nos castigar, de tanto que já castigou o povo para tentar recuperar o povo, mas o povo tão rebelde, somos tão rebeldes. Triste. Versículo 7. Faz mais uma menção à desolação das cidades. Amados, as cidades não são lugar para nós. Toda destruição, toda desolação é falado milhares e milhões de vezes. As cidades serão destruídas. Por que nós não ouvimos? Versículo 11 a 14. Mesmo sendo tão misericordioso e longânimo, o Eterno está cansado de nossa teimosia. Isso me lembra a parábola do agricultor e do viticultor que tinha uma vinha e ele desejou um dia derrubar, porque não dava frutos. Mas o viticultor, aquele que cuidava da vinha, pediu-lhe mais um tempo, mais um ano, para que colocasse estrume, adubo, para que ela pudesse frutificar. Pediu mais uma chance, né? Me lembra aí que o dono da vinha é Adonai, o viticultor é Yeshua, e então muitas vezes Yeshua pleiteia a nossa causa, ele pede mais um tempo aí para que nós nos arrependamos e voltemos atrás. E será que nós entendemos esse tempo? Será que nós estamos sabendo aproveitar esse tempo de arrependimento que Yeshua consegue isso para nós, né? Consegue através do Pai para nós? Eu posso imaginar aqui Yeshua pedindo mais um ano e a gente deixando passar esse ano. Quem diz ano pode dizer meses, ou vários anos, ou semanas, ou dias. E Yeshua vai pedir mais um tempo, o Pai vai dar mais um tempo. Até quando? Quando é que quantas vezes nós queremos que Yeshua é, se coloque, né? Se coloque implorando ao Pai por nós, né? É como se fosse um momento em que não há acordo entre o pai e o filho. O pai quer destruir, quer trazer o castigo, mas o filho pede: pai, mais um tempo, por favor, mais um tempo para nós. E nós aqui deixando passar esse tempo. Que triste. Versículo 15. Não adianta orar se nossas atitudes são sanguinárias, ou seja, são opostas às ordenanças, né? Nós derramamos sangue muitas vezes quando fazemos tudo que é contrário à Torá, né? Não assim de forma física, sangue vermelho, mas quando até machucamos alguém, falamos mal e tudo isso prefigura, né, o derramamento de sangue. Então, muitas vezes, muitos de nós oramos, mas as nossas ações são opostas àquilo que deviam ser, né? Triste. Versículo 18. Que misericórdia é prometida aqui para todos os que se arrependerem, né? O Eterno sempre promete fazer mais uma vez agir com misericórdia para aqueles que quiserem essa misericórdia, que buscarem essa misericórdia no tempo oportuno. Versículo 19 é muito mal usado, né? Comereis o melhor da terra
Então, muita gente na cristandade usa somente essa parte, comereis o melhor da terra, e pensa que o Eterno é obrigado a agir dentro da teoria da prosperidade, né? Mas esquecendo que para isso temos que obedecer, ser obedientes às suas ordenanças, para que essa promessa seja vida em nós. Então usam muito este versículo fora de contexto. Versículo 19. Versículo 21. Não basta praticar a justiça em apenas um momento, deve-se praticar e permanecer praticando a justiça até o fim, né? Mas como é difícil isso, permanecer assim, fiel nas cidades. É muito mais difícil a gente conseguir praticar a justiça. O que é justiça? É aquilo que a Torá nos propõe como um modo de vida. E como é difícil você fazer isso, né? Você está aqui, quer guardar Shabbat, por exemplo, o vizinho tem uma música profana bem alta, como está acontecendo agora aqui. Desde a noite até agora, música alta, cheia de palavras feias, palavras vãs. Então, como é difícil a gente conseguir permanecer praticando a justiça, assim, no lugar errado onde a gente vive, né? Se a gente se atentasse para isso, talvez estaríamos com uma vida tão diferente hoje. Versículo 22. Acho que o vinho também simboliza doutrina ou regras, mas aqui vemos que o vinho foi misturado com água, ou seja, essa doutrina está diluída, aguada, né? Ninguém quer entregar ou falar da verdade assim abertamente, porque talvez seremos chamados de radicalistas. Por isso, às vezes, muitos diluem a doutrina, diluem os mandamentos. Ah, não é bem assim. Ah, não tem nada a ver. Ah, todo mundo faz. Ah, vamos devagar. E por aí em diante. Triste também, triste. Versículo 28. Quem abandonou a Yah será consumido. Aqui me mostra uma forma que o Eterno vai atuar individualmente para cada um, ou seja, a salvação é individual. Então, aquele que abandonou, ele será consumido. Me lembra aqui a esposa de Ló, né? Mulher de Ló, que abandonou quando não obedeceu a ordenança de não olhar para trás, abandonou ali e foi consumida, né? Individualmente, infelizmente. Perdão, infelizmente. Ai, 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 que triste. Para terminar o comentário, o versículo 9 que a irmã falou, né? Que possamos ser parte desse remanescente. Sim, existe sempre um remanescente que o Eterno deixa a cada época, depois de cada tribulação, depois de cada correção, existe sempre um remanescente. Será que nós fazemos parte desse remanescente? Será que nós estamos trabalhando para fazer parte deste pouco remanescente? É pouco, é muito pouco. É difícil fazer parte, mas é possível também. Que assim seja, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém, amadas. Hoje vamos encerrar os comentários por aqui. Com vontade de querer comentar mais, né? Mas o horário não nos permite. Vamos então fazer uma oração para então encerrarmos este momento. Só um minutinho que eu vou parar aqui.